Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante: perturbações espirituais. Contamos com a participação do nosso amigo expositor Jarbas Fagundes. Pois é, quem apresenta comigo Olga Miranda e na mesa de debate Divanildo Pedro. E você ainda pode postar suas perguntas em nossa rede social, através da RBE Espírita no Facebook, bem como pela R Nova Fraternidade, pelo nosso Skype, Rádio Web RBE 2014, lá também em nosso chat, lá no portal, em nosso portal com a Cláudia Gallenberg, ou em outras redes sociais do Instagram também, que a Rádio Brasil Espírita participa. Boa tarde, Márcio Eduardo. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Com muita alegria que estamos aqui retornando para a realização de mais um programa Espiritismo em Foco. Programa de debate em que procuramos aqui falar um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e dos irmãos do plano espiritual que desenvolve os ensinamentos do nosso Mestre Maior. Hoje com um tema tão importante que trouxe aqui o nosso amigo querido Jarbas Fagundes, a quem agradecemos por estar participando hoje à tarde do programa, trazendo esse tema, perturbações espirituais. Tenho certeza, amigo querido, que você vai gostar muito de debater junto conosco e logo, logo você poderá participar com suas perguntas. Fique atento para postá-las e para que nós possamos respondê-la. Queremos mandar um abraço fraterno para todos vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo. Para nossa amiga Cláudia Gallenberg e Carlos Coelho. E também um abraço fraterno aqui para o nosso amigo Divanildo Pedro. Boa tarde, Divanildo. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde especial, né, para o nosso amigo Jarbas, nosso companheiro de jornada já há algum tempo. Estava vendo você hoje de manhã
no CD do primeiro Congresso Espírita Alagoano, Simpatia em Pessoa. E uma boa tarde, um beijo imenso para a nossa filhota, a Claudinha Galembeck, lá em São Paulo, lá em Campinas, nos nossos estúdios. E um beijo para a querida Luciene e a Grazi, com o seu amor André, né, que estão de casamento marcado agora para abril, né? Então, que sejam abençoados e que estejam sempre unidos através do casamento. Quero deixar um abraço imenso para todos os nossos ouvintes, todos vocês estão antenados conosco neste momento no universo, né? A partir daqui de Maceió, a partir do estado de Alagoas. E esperamos, mais uma vez, um programa útil, que nós possamos passar as informações desejadas com segurança, né? Através, primeiramente, do querido Jarbas, e que nós possamos, ao final, estar todos agradecidos e satisfeitos. Beijo no coração de todos. É isso, Divanildo, você sempre aqui alegrando o nosso ambiente, não é verdade? Bom, queremos mais uma vez agradecer ao Jarbas Fagundes e dizer para ele que é com muita alegria que o recebemos aqui, com o nosso abraço fraterno, que Jesus possa inspirá-lo, intuí-lo para o desenvolvimento dessa tarefa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Divanildo. Boa tarde, todos os irmãos que estão ligados, interligados com este programa tão importante. Rogamos ao Pai Celestial que Ele nos ilumine e nos ampare para que possamos compartilhar os ensinamentos na tarde, quase noite de hoje. Muita paz. Obrigada. Vamos então dar início ao nosso programa, como sempre fazemos, com a realização da prece de abertura dos trabalhos com Divanildo Pedro. Então, queridos ouvintes, todos nós, é o momento de nos interligarmos com Jesus, com o Pai, com os nossos irmãos do mundo maior. É o momento de nos acalmarmos, esquecendo um pouco as tormentas que caem lá fora, as tormentas interiores, rogando ao Pai que continue nos abençoando a todos, abençoando esse ambiente em que estamos, o ambiente de cada um de nós, seja nosso lar, seja o nosso local de trabalho, seja a escola que frequentamos, seja o clube social, aonde estivermos, que possamos parar um pouquinho para sentir a presença de Deus na natureza, de Deus em nós. E pedir que nos dê força, a intuição necessária, a segurança, o conhecimento para que nós possamos interagir com as perguntas e respostas que fazem o conteúdo desse programa. Mas também pedindo a nossa Mãe Maria de Nazaré que nos dê o conforto do seu amor, que para com ele nós possamos, cultivando, enviar e doar para os nossos irmãos mais necessitados. Agradecendo nesse momento ao Pai e a Jesus pela recuperação dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos que se encontravam enfermos e agora já estão em recuperação ou já estão livres das suas incomodações, e pedindo por aqueles que nesse momento se encontram no leito de dor, seja doméstico ou hospitalar, que a chuva de bênçãos e de luz se façam sobre todos nós neste momento, em nome de Deus, e com sua bênção para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, vamos então dar início ao programa de hoje com o tema Perturbações Espirituais, que será proferido pelo irmão Jarbas, do Centro Espírita José Eusébio. É assim? O Instituto Espírita? Associação Espírita José Eusébio. Ok, é com você. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz e muita luz. Iniciamos agradecendo esta oportunidade ímpar de continuar aprendendo com nós mesmos
e compartilhando um pouco do que já aprendemos nessa jornada que estamos aqui juntos. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema muito atual, é um tema onde uma entidade tão nobre como nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda vem se preocupando e compartilhando com nós outros este tema intitulado Perturbações Espirituais. Certamente, nós gostaríamos de estar falando aqui de harmonias espirituais, que é o nosso caminho evolutivo, que é o nosso caminho onde cada um de nós, nessa jornada que estamos a seguir, num projeto maior, num projeto sideral, onde o engenheiro sideral é Jesus e os trabalhadores somos nós outros. Um dia, numa reunião no plano espiritual, o nobre espírito Manuel Filomeno Miranda e outros aguardavam um momento especial onde chegaria até aquele local da outra dimensão, a dimensão espiritual, para falar das preocupações vinda de esferas mais elevadas. E assim aconteceu, comenta Manuel Filomeno de Miranda. Uma entidade muito iluminada chega a esta dimensão e todos juntam-se numa harmonia muito grande. Acontece uma prece e a partir dali se projeta naquele local raios de luzes e a partir dos raios de luzes faz-se aparecer o corpo perispiritual de uma senhora, um espírito venerando que traria para todos nós, através daquela equipe, vários aconselhamentos, vários chamamentos. No livro Perturbações Espirituais, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno Miranda narra em algumas páginas esta palestra, este encontro com essa entidade iluminada. Ela traz para nós o chamamento do orai e vigiai, traz para nós os alertas de tudo que está acontecendo, em todos os momentos. Traz para nós a grande preocupação da pleia de espíritos mais evoluídos do que nós, a preocupação com a sombra ou as sombras tentando influenciar na luz que reina em cada lar, em cada instituição religiosa. E o foco maior vai ser dado para as instituições religiosas, a parte de doutrina espírita, a parte das associações, institutos e centros espíritas. No decorrer desta belíssima mensagem, quem lê, certamente, de forma natural, permite que algumas lágrimas caiam, porque o trabalho é grande, o trabalho é forçosamente intuitivo, o trabalho faz com que cada um de nós que estamos em posições de lideranças nas casas espíritas, possamos aumentar o nosso poder de percepção. Percepção esta não só dentro da casa espírita, na dimensão material, mas muito mais ainda nas influências entre o mundo espiritual ou a dimensão espiritual daqueles irmãos que equivocadamente e temporariamente ainda continua nos erros. E aí, terminando este momento, que são transcritas de 6 a 7 páginas maravilhosas e elucidativas, o irmão mentor espiritual que coordena diz assim: nós teremos um outro momento, um momento específico, uma reunião específica. E o nobre espírito Manuel Filomeno Miranda diz que ele foi convidado, estaria presente neste momento, juntamente com ele, o médico dos pobres, o médico dos humildes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E lá
aconteceu a reunião específica, onde a entidade iluminada começa a falar dos planos, começa a falar das preocupações, das invasões das casas espíritas pelas entidades das sombras, começa a falar novamente de forma específica da grande responsabilidade de nós outros, principalmente aqueles que têm uma função de liderança, como falamos, aqueles que dirigem as instituições religiosas, digo, as instituições espíritas, neste caso, para o nosso foco, aqueles que trabalham em pequenas coordenações, no departamento mediúnico, no departamento de estudo e divulgação, na recepção, e aí transcorridas aquelas palavras muito maravilhosas, é dito: temos uma missão no plano material, vamos fazer um estágio, vamos fazer um trabalho durante 40 dias, e uma instituição religiosa irá nos sediar. E os itens que tem o livro, que são itens maravilhosos, primeiro, a intercessão providencial, ou seja, a espiritualidade maior junto de cada um de nós. Aí lembramos de Emmanuel, quando ele diz assim: todos nós podemos e devemos fazer todos os nossos petitórios, ou seja, as nossas rogativas, e Deus, nosso Pai Celestial, que é amor, que é infinitamente bom, infinitamente justo e maravilhoso, Ele nos doa através de Jesus, e Jesus, através dos amigos espirituais que estão mais próximos de nós, traz os nossos pedidos. Aí diz Emmanuel, traz em forma de intuições, e essas intuições para cada um de nós aparece a cada momento. A intuição de uma coisa boa, mas, meus irmãos, neste momento, como nos narra os fatos desse livro, os nossos irmãos, como nos falamos anteriormente, de forma equivocada e de forma ininterrupta e temporária, eles fazem com que haja, quando nos permitimos, uma simbiose. E Kardec, certa vez, questionou: nós somos influenciados pelos espíritos? A resposta, na primeira ordem, foi sim, muito mais do que vos pensam. Muitas vezes são eles que dirigem, nós mesmos, dirigem os nossos pensamentos. E aí, o grande trabalho, meus irmãos, para todos nós, independente de estarmos ligados a uma liderança na casa espírita, o orai e vigiai. O orai e vigiai, porque as influências são grandes, e a influência, ela é toda mental. Nós temos, sim, que todos os dias trabalhar o nosso modelo mental, trabalhar para o bem, trabalhar pensando que tem o outro, como diz Emmanuel, que é o nosso grande instrumento de nossa evolução. O outro, como cita Joana de Ângeles no livro SOS Família, quando ela diz que a família é o encontro e o reencontro de seres que muito se amam ou se amaram, mas também que muito se detestaram, que necessitam de uma oportunidade para reviver, revivenciar, junto com aqueles que amamos e aqueles que detestamos, e através da dadivosa misericórdia de Deus, através da reencarnação, que nós chegamos até esta oportunidade. Mas ela diz que em um momento da nossa trajetória, uns são mais experientes do que os outros no núcleo familiar, para que quando o outro estiver a derrocada, quando o outro estiver caído, aquele mais experiente erga para continuar. E no final ela diz que o outro será sempre o nosso grande instrumento evolutivo. E o livro Perturbações Espirituais, ele fala dos planejamentos socorristas. Essa equipe, constituída por uma pleiade de espíritos, eles se reúnem no plano material.
se reúnem numa instituição onde existe um cenário adverso. Um cenário adverso que é totalmente estudado e é vivenciado em um capítulo onde se mostra a grande inter-relação das duas dimensões, da dimensão espiritual, da dimensão material, uma influenciando as outras. E aí, novamente, recorremos a Jesus. Todos nós que passamos por cenários adversos, e como nessa instituição o dirigente também passou, lembremos que Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus, ele quer entrar na nossa casa mental, ele quer entrar no nosso coração. Mas o nosso coração, ele tem uma porta, e a chave desse coração só nós temos. Ela só abre para fora. Então nós devemos sim, em todos os momentos dos socorros espirituais, em todos os momentos onde passamos por cenários adversos, rogar a Jesus. E aí, quais são os cenários que vêm acontecendo? Tantos cenários, meus irmãos. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp, deveria ter umas 30 linhas, um amigo conceituado criticando o governo. Ele tem todo o direito. Aí eu questionei depois: fulano, o que estás fazendo para ajudar a sairmos da crise? E ele respondeu com mais quase 50 linhas, crítica. Como não era um grupo de WhatsApp, eram trabalhando no e-mail particular, eu disse no final: faça uma prece. Aí ele disse assim: a prece não vai adiantar, o Brasil está perdido. Aí eu me permiti escrever umas 10 linhas dizendo o seguinte: se existem equívocos e eu não posso interagir diretamente, eu posso orar, rezar, pedir a espiritualidade para que intua os nossos governantes para acertarem, independente do credo religioso, independente do credo político. Aí no final ele respondeu: amém. Eu fiquei satisfeito. Porque, meus irmãos, neste momento onde a crise existe, aqueles amigos, ou melhor, aqueles irmãos que estão ainda no período das sombras, sem entender que a luz e o amor estará sempre sobrepondo o mal. Eles não entendem e começam a dizer, como diz aqui, as infâmias contra o Mestre Jesus. E nós, o que podemos fazer nesta excursão da equipe? Aparecem os atendimentos de emergência, que tanto temos na nossa casa espírita. O nobre orador Divaldo Pereira Franco, quando ele fala de caridade, que foi alguma coisa que a nossa irmã Olga falou da caridade, quando nós doamos, é muito fácil. Se eu tenho 1 trilhão e posso doar 100 mil reais, é fácil. Mas lembremos do óbolo da viúva. Eu posso, às vezes, doar R$1, e esse R$1 sai do coração. Então, Divaldo diz que a verdadeira caridade, muitas vezes, é o saber ouvir, é o ter paciência, ter tolerância. E aí, dentro desse contexto, meus irmãos, nós que fazemos, por exemplo, atendimento fraterno, certa vez, senta-se uma senhora, e naquele momento, estamos em prece, e passaram-se 2 minutos e um bloqueio total. Depois de quase 3 minutos, quando eu abro os olhos, uma lágrima escoa sobre sua face, e eu continuei em prece. Depois, várias lágrimas escoaram várias lágrimas, depois ela soluça, os ombros lá em cima, mostrando o nível de tensão elevado, ela faz: meu filho, eu posso falar? Claro, minha irmã, pode falar. E ela conta uma história tão grande, envolvimento em drogas, a perda da paciência, a perda da tolerância e o descrédito em Deus. Naquele momento ela não acreditava e contou seus fatos e dizia que os pensamentos que vinham quando ela pensava em alguma coisa era justamente ao contrário. E ela disse assim: meu irmão, existe alguém aqui do meu lado?
Eu disse isso depois de o atendimento, geralmente uns 20 minutos, esse foi 1h40, que não é normal. O atendimento, meus irmãos, é uma atividade de encaminhamento, mas às vezes você precisa ouvir, que 10 minutos foi para poder cair lágrimas e falar. Aí eu disse sim. Ela disse, não sabia que tinha alguém do meu lado. Eu disse sim. É um espírito? Eu sabia. Eu disse, não, mas é o seu anjo da guarda. Porque ela se dizia católica. É seu anjo da guarda e comigo está um anjo da guarda também. Ah, é? É. E por que ele está aqui? Para te ajudar, para te ouvir. Então, às vezes nós nos perturbamos espiritualmente, mas essas influências a gente tem que fazer uma primeira parada para avaliar. E aí, essa equipe trabalha em cima dessa casa espírita, escuta um caso muito complexo com um dirigente que se envolve com uma jovem muito jovem e aparece a gravidez e chega um momento que ela diz assim, eu estou esperando um filho. E ele, como um dirigente que pregava o direito à vida, que a vida só Jesus, só Deus pode tomá-la, e quando acontece é em cima do nosso planejamento reencarnatório, ele diz assim, a solução é aborto. E a jovem fica chorando e vai para casa. E diz, não é possível. A minha referência, aquela pessoa que fala, que faz palestras, me falar para abortar. Mas a história é longa, resumindo, eles dormem. E a equipe que lá trabalham providenciam 2 desdobramentos. O desdobramento do senhor coordenador e dela, Iracema. E se encontram, meus irmãos, como nós estamos aqui. Aí era muito mais lindo, corpos perispirituais, espíritos com espíritos, e lá sendo coordenado por Dr. Bezerra de Menezes. E começa a aproximação. Quando ele fica muito exaltado, os amigos espirituais que lá estão estendem as mãos e aplicam o passe, uma transferência de energia, e ele dorme. Depois, com muita preocupação, com muito cuidado, com muito zelo, perdão, eles retornam ao sono fisiológico e acordam no outro dia, com lampejos da melhora. E aí, esse livro vai comentando esses exemplos, depois vem... os desafios prosseguem, restabelecendo a dignidade. Nós, às vezes, perdemos a dignidade. E tem que parar. Nós estamos falando aqui, mas para quem estamos falando? Nós sabemos que do outro lado tem inúmeros irmãos. Facebook, como o Márcio falou, WhatsApp, as próprias ondas de rádio, mas primeiro nós falamos para nós mesmos, meus irmãos, porque nós temos que mudar. A nossa consciência tem que ser trabalhada para que as perturbações espirituais sejam aliviadas. Meus irmãos, de lado da escrivaninha de Chico Xavier, tinha assim, na vida tudo passa. Porque ele dizia, um dia ele estava muito bem, mas aquilo passa. Outro dia ele não estava bem, porque o seu olho doía, no fundo do seu olho a dor é profunda. E ele dizia, também passa. Então, como passar? Como vivenciar? Vivenciar acreditando que Deus, nosso Pai Celestial, está do nosso lado. E que Jesus, que é o nosso guia e modelo, está sempre ao nosso lado para nos guiar e para nos aliviar desses sofrimentos. Não é isso, Divanildo? Exato. Jarbas, é uma bela colocação, né? Bela explanação do assunto, do tema da noite de hoje. E muitas vezes nós somos pegos, entre aspas, de surpresa. Porque as perturbações, elas iniciam sempre pela nossa ignorância. Nós temos resposta para tudo, nós sabemos todos os assuntos, nós somos os mais capacitados e dificilmente nós paramos para ver os nossos próprios erros. Então, nós temos o conceito, né, de que um sexo pode tudo, o outro sexo é melhor disso, daquilo, e as opiniões são contraditórias. E, às vezes, uma única palavra vai suscitar essa perturbação
porque pela inconformação que nós vamos ter do domínio de certo assunto, de que nós não somos os melhores naquele assunto, ao invés de nós agradecermos, né, ao próximo a oportunidade do ensinamento, do aprendizado, nós ficamos justamente do outro lado. Nós ficamos antagônicos com aquela pessoa e criamos todo tipo de desculpa para permanecermos nesse erro. Me fez passar vergonha no meio de todo mundo, e porque simplesmente nós não paramos para ver, nós aprendemos um pouco mais. E aí as nossas divergências no plano físico, elas invariavelmente se transferem para o plano espiritual. E quando nós estamos no plano espiritual, às vezes um encarnado, o outro desencarnado, um no plano espiritual, outro no plano material, nós ainda com a nossa pequenez nos achamos em melhores condições, né, para cobrar do outro aquela divergência, aquela dificuldade que nós achamos que ele nos colocou. E isso vai há séculos, e isso vai há milênios. E às vezes se pergunta, mas o que foi que aconteceu? Sabe que eu esqueci? Há quanto tempo faz isso? Faz muito tempo, faz 150 anos, 300 anos, não sei o quê. E nós ficamos presos a essa divergência sem pensar no momento anterior. Qual era o momento anterior? O momento de paz. O momento até que nós nos amávamos, né? Nós éramos unidos, carne e unha, né? E, de repente, por um motivo qualquer, a gente criou aquele antagonismo. Eu também tenho um exemplo muito interessante em uma reunião mediúnica em que um espírito feminino, está no sexo feminino, perturbada com a outra, que também estava presente onde ela se encontrava. E ela reclamava muito do cheiro do peixe, a outra, no caso dela, fedia a peixe. E ela ficava perturbada, porque ela estava me olhando isso, e nós fomos atrás, pesquisando e envolvendo as duas, e ela revelou que as duas vendiam peixe na feira, mas que a outra, e eram amigas, e a outra, porque tinha uma freguesia a mais do que a dela, né, conseguia mais fregueses e tal. E aí ela criou esse antagonismo com a outra, ao ponto de um dia as duas saírem para ver de fato da própria feira. E daí já faziam 40 e tantos anos que elas estavam desencarnadas, não tinham percebido que estavam desencarnadas, e aí continuava esse antagonismo. Né? E aí, com a ajuda da espiritualidade, me veio, né, a revelação de que elas tinham sido essas amigas. Eu comecei, mas vocês, no entanto, vocês eram tão amigas e tal. Ela foi recordando e terminou achando ridículo, ela própria achando ridículo aquele momento, aquela situação, porque não tinha nada a ver com o momento atual. E aí eu falei, você perdeu 40 anos da sua vida presa a esse ponto, tal, e a partir daí elas foram retiradas. Então, a partir do momento desse, se cria uma perturbação dessa, em que a gente estaria muito melhor cultivando o amor. Isso. Laura? Só um minuto. Não, eu só queria abordar uma questão, Jarbas, rapidinho. É o seguinte, vocês falaram aí muito bem, nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, e temos, assim, essa sintonia. Veja que nós nos afinizamos com as pessoas, com os pensamentos, com os afazeres. Então, tudo isso vai fazendo de nós uma pessoa com personalidade, né, com gostos, com qualidades, com defeitos. Então, nesse sentido, quanto mais nós nos afinizamos com situações que beneficiam coletivamente as pessoas, mais nós vamos nos aproximando da luz, né, da solidariedade, da pacificação, da felicidade que todos nós almejamos. E quanto mais nós nos afinizamos com o ter, né, com a ambição, com a inveja,
com orgulho, mais nós vamos trazendo para nós sombras que vão nos envolvendo aos poucos, onde quer que nós estejamos. E é muito importante esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, e nós também já lemos aquele Aconteceu na Casa Espírita, também André Luiz vem trazendo algumas, né, lições a respeito disso na Casa Espírita, o que faz com que nós sejamos ou não trabalhadores da seara do Cristo, mesmo que estejamos numa instituição espírita, é a forma como nós nos conduzimos e como nós pensamos. Né? Então, a partir do momento que nós pensamos somente em coisas que perturbam o espírito, né, que gera essa perturbação espiritual, evidentemente que não vamos ser aquele trabalhador que o Cristo espera de nós. Vai haver falha, inclusive na mesa mediúnica, André Luiz explica bem isso. Não é? E quando alguns irmãos estão presos à guloseima, outros estão presos a sexo, outros estão presos ao dinheiro, né? Outros estão presos a outras situações que são grilhões que nos amarram, não é? E nos aprisionam nessas sombras que vão cada vez mais nos envolvendo e atraindo para a gente esses espíritos perturbados, tal qual nós. Então, só para deixar assim bem didático, nós escolhemos os nossos caminhos, nós escolhemos os nossos amigos, nós escolhemos a nossa família, tudo depende de nós. Então, a gente estava lendo até o Evangelho aqui, e a gente tem que ter paciência, para saber que todos os sofrimentos pelo qual nós estamos passando são fruto exclusivamente das nossas escolhas, considerando esse princípio básico do livre-arbítrio, do qual nós somos dotados pelo nosso Pai Maior. Então, esse livre-arbítrio, nós nascemos simples e ignorantes, fomos traçando nossa trajetória, escolhendo a dedo nossos amigos, nossos caminhos, né, e fazendo essas escolhas que nos levaram ou à luz ou à perturbação espiritual. E aí, quando nós desencarnamos, nós vamos também conviver, como disse, né, Divanildo e disse Jarbas aqui, ou num ambiente bom, tranquilo, sereno, ou iremos conviver num ambiente de perturbações e cooperaremos com essas perturbações a nível geral, não é só local. Não é isso? Nos dois planos, e a nível, não é só, vamos supor, nós estamos aqui em Alagoas, nós estamos contribuindo também para a perturbação espiritual do planeta. Não é interessante isso? Isso nos explica, André Luiz, vai somando, o meu pensamento negativo vai somando com o Divanildo, vai somando com o Java, vai somando com o Márcio, e aí nós vamos criando aquela corrente tenebrosa, né, que vai nos envolvendo de desânimo, de pessimismo, de tristeza. Né? Ao passo, quando nós remamos para o lado contrário, que nós vamos angariando esse sentimento de otimismo, de alegria, porque nós sabemos, como você bem diz, o barco não está à deriva. Jesus está no leme. Por que nós ficarmos desesperados com essas mensagens de Facebook? Eu também li hoje uma mensagem de WhatsApp falando sobre uma opinião de um economista americano, e essa opinião era realmente desesperadora, certo? Mas eu convido a todos, assim como todos os amigos aqui, a que nós estejamos remando pelo lado do otimismo, aderindo à fé raciocinada. Porque o que o planeta tiver que passar para o seu melhoramento, ele irá passar. Mas, com certeza, Jesus está coordenando junto com toda a espiritualidade maior. Mas eu sei que tem um monte de perguntas, Márcio Eduardo já está se remexendo aí na cadeira, angustiado. Vamos passar as perguntas, Márcio. É isso, só colocando como registro alguns países que estão ligados com a gente, que é o Canadá, a Itália, a Irlanda, os Estados Unidos, Japão e Portugal.
e várias outras cidades aqui no Brasil. Um abraço a todos que estão ligados com a gente no programa Espiritismo em Foco. E você que ainda não baixou o seu aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos chegando a 50 mil aplicativos baixados. A primeira pergunta de hoje é da Laura. Laura é aqui de Maceió e nos escuta através do nosso aplicativo. Ela faz a seguinte pergunta: perturbação espiritual. Como lidar com esse intercâmbio entre as esferas da vida? Márcio, é interessante a pergunta da Laura. Laura, obrigado pela participação. A Olga respondeu parte dessa pergunta quando ela também tocou no livre-arbítrio. E para cada um de nós, Laura, a gente está sempre atento a tudo que acontece. É a visão 360 graus. Nessa visão 360 graus, o que é que a gente quer falar aqui, Laura? É que o intercâmbio existe. O intercâmbio nunca vai deixar de existir, seja ele no lado da luz ou seja ele no lado das sombras. Tudo que é luz é bom, tudo que é luz nos faz bem, e aí a gente consegue perceber. Agora, o contrário, o que vem das sombras, das trevas, aproveitando cada, vamos dizer assim, baixa de sintonia nossa. Vamos falar didaticamente, usando até o que a nossa irmã Olga falou, vamos pensar numa régua móvel. Cada um de nós com a régua móvel. Na hora em que meu modelo mental, na hora que eu penso em coisas boas, na hora em que as minhas atitudes são, para mim e para os outros, atitudes nobres, na hora em que eu me recolho e agradeço a Deus por tudo, na hora em que eu me coloco no lugar do outro, essa minha régua começa a subir. Ela tende a subir, e à medida que ela vai subindo, quem vai sintonizando com cada fração, se a régua é de 0 a 100, se eu estou em 40, eu me nivelo com uma pleia de espíritos, mas se eu estou em 70, naquele momento eu vou me nivelando, e desta forma, Laura, fazer com que a régua suba é a gente trabalhar as nossas atitudes, trabalhar a conscientização, é a gente dar um freio naquilo que não é bom, naquilo que não é tradicional, naquilo que não é normal. Dessa forma, nós vamos ser intuídos, porque nós sempre estaremos sendo influenciados. Como a influência, ela é bem interessante lembrar, se a gente puxar pela física quântica e até pela física clássica, a gente vai ver que quando nós pensamos, nós emitimos ondas. Essas ondas eletromagnéticas, algum dia nós vamos vê-las. Hoje a gente não consegue, mas os espíritos conseguem. Quando a gente vibra essa nossa régua, Laura, ela sobe, a gente começa a sintonizar. E aí, a partir de nós, gera-se uma aura, que pode ser azulzinha, que dá uma reflexão muito grande. Então, orai e vigiai sempre, e atento para o que é bom e o que é ruim. Se esses pensamentos chegarem, diz Divaldo, como aliviar dos maus pensamentos? Até na hora de uma reunião de educação mediúnica, ou de uma reunião mediúnica. Pense em Deus. Ore o Pai Nosso de forma diferente. Pai nosso que estás no céu, ó Pai meu, Tu que és bondoso, Tu que és luz, dai-me o entendimento. E aí vai, Laura, sobrepondo os bons pensamentos, aí sim a simbiose vai estar com os bons espíritos que querem a nossa evolução nessa nossa jornada que é obrigatória para atingir a felicidade. Boa noite, Laura. Obrigado por estar conosco. Laura, eu costumo dizer, já através das instruções, do conhecimento que nós temos, que o mais importante de todo o processo, de todos os momentos, somos nós. Aí diz assim, não, mas isso é egoísmo. Não, não é bem assim, não é egoísmo. O importante é nós estarmos bem. O importante é nós querermos o bem para nós. O importante é nós querermos o nosso progresso espiritual e moral. Então, como é que se faz isso? Eu não trazendo para mim
o que eu considero pernicioso. Então, se eu vejo alguém querendo me perturbar, eu tenho que me policiar, e aí é que entra o orar e vigiar, para que eu não me contamine com isso. Era isso que Jesus ensinava quando ele dizia assim, quando bater em uma face, mostra a outra. É o eu, a pessoa, não é o ego, o eu. Né? Não querer que essas perturbações espirituais me contaminem, me dominem. Porque quando a gente odeia, o pior é para mim, para a pessoa que odeia. Quando eu amo, o melhor é para mim que amo. Então, se o meu amigo, se o meu irmão está perturbado e sai com alguma palavra errada, com alguma coisa, eu preciso me dominar e não me deixar influenciar. Se eu conseguir isso, ou se eu conseguir pelo menos 50% disso aí, eu vou saber lidar com essa perturbação espiritual. Porque não é eu revidando, não é eu aumentando essa montanha, né, que a coisa vai se resolver. Então eu vou ficar perturbado, realmente. E aí o meu adversário, ele vai dizer assim, fique encolerizado, aí eu fico. Né? Me odeia, aí eu odeio. Não durma, aí eu não durmo. Né? Não coma, emagreça, você não passe no concurso, não isso, não, e eu vou atender, vou ficando escravo dele, do desejo dele. E eu vou absorvendo todas essas perturbações. Então, o modo de nós lidarmos com a perturbação espiritual é esse, é não nos deixando contaminar. Eu queria só enfatizar para a Laura o seguinte, que nós, como disse aqui o Jarbas no início do programa, estamos entre espíritos. Somos espíritos encarnados, convivendo um com os outros, e estão rodeados de muitos outros. Então, esse intercâmbio, ele existe, mesmo que a gente não tenha consciência plena da sua existência. Não é? Por isso que é um processo tão natural que, às vezes, a gente acha que é um fenômeno, mas, quando você passa a estudar, ele faz parte da natureza. Quando compreendermos esse processo, nós vamos ter um pouquinho mais de controle com os nossos pensamentos. Ao percebermos que os nossos pensamentos são ondas, que essas ondas vão vão plasmar na atmosfera tudo aquilo que nós estamos pensando, desejando, sentindo, né? E, consequentemente, com esses pensamentos, nós vamos atraindo boas companhias ou más companhias, e é isso que a gente tem que aprender para evitar as perturbações espirituais. Márcio Eduardo. É isso, e as perguntas não param de chegar aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Espiritismo em Foco. E você que está ligado com a gente em tantos parceiros que a Rádio Brasil Espírita tem espalhado no Brasil e fora, o nosso agradecimento, sempre a nossa gratidão de ter a nossa rádio em seu portal. A próxima pergunta é do Samuel. Samuel é aqui de Maceió. O amanhecer de uma nova era, que representa a entrada da regeneração, não seria para se observar um discernimento maior, indicando evolução espiritual, Jarbas? Samuel, você, pelo que da tua pergunta, você vem acompanhando a série do Manuel Filomeno Miranda, que começa com uma bela obra, Transição Planetária. E nessa obra, ele começa a se preocupar em trazer para nós, mostrar os grandes desafios modernos em forma de obsessões. É a influenciação. Depois dessa obra, onde ele conta passagens bem trágicas, mas didáticas, aí vem uma obra magnífica, Amanhecer de uma Nova Era. No último Congresso Espírita Brasileiro, teve uma mensagem muito importante. Dr. Bezerra de Menezes, isto é, Divaldo Pereira Franco, termina a conferência e Dr. Bezerra de Menezes se faz presente, usando o instrumento físico de Divaldo, e fala dessa transição. Fala que, naquele momento, o planeta Terra estaria migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Não significando dizer que o amor estaria sobrepondo o mal, mas que muitos espíritos
desencarnados já tinham evoluído, e também muitos espíritos encarnados. E o amanhecer de uma nova era já está dizendo, é o grande chamamento. E você, de alguma forma, falou claro, o discernimento maior para a evolução espiritual. Lógico, a cada momento que cada um de nós vai se conscientizando do nosso Evangelho, que é o grande código de ética, no se colocar no lugar do outro, nós estamos evoluindo espiritualmente. É interessante, Samuel e Laura, a gente entender que a nossa influência é tão grande, o nosso corpo físico, ele possui de 50 a 70 trilhões de células, e estas células vibram, cada célula emite fótons de energia, são pequenas porções de energias que a gente não consegue ver, mas emitem. Quando nós estamos bem, como este momento, estamos vibrando, quando nós estamos falando em coisas boas, com atitudes boas, em momentos dadivosos, essas células vibram harmonicamente, e se nós fizermos uma conta algébrica, elas anulam as negativas. E se nós estamos num clima de não harmonia, de perturbação, não freando os pensamentos maus, essas células também vibram de forma negativa e geram doenças, geram mal-estar, geram a não vontade de continuar um trabalho e, no final, chega até os processos depressivos. Então, realmente, o grande discernimento que o Samuel está falando pode ser considerado como um dos focos do livro Amanhecer de uma Nova Era. E é um grande chamamento, porque todos nós atingiremos a felicidade relativa num ponto muito alto. Lembramos que Jesus falou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ou seja, cada um de nós vai ser ajudado. E Laura, Samuel, se nós estamos num agrupamento familiar e pressentimos que somos um pouquinho mais experientes, é para dar a mão ao outro que ainda não evoluiu, para evoluirmos juntos. Não é isso, Divanildo? Exato, Samuel, boa noite. Obrigado também pela sintonia conosco. O que nós vemos, e muitas vezes os nossos pensamentos ficam equivocados a respeito da regeneração. Essa regeneração não é uma coisa exterior. O que nós estamos esperando é que o planeta se regenere para nos proporcionar uma vida mais confortável, nos proporcionar algo sem nós fazermos de nada para merecermos. A regeneração é nossa, é a nossa transformação. Nós é que vamos modificar os nossos hábitos, os nossos sentimentos, os nossos atos, para vivermos nesse local e levarmos esse local a essa regeneração. Então, aí é que vai ser necessário que nós tenhamos justamente esse discernimento que você fala. Aí é que nós vamos ter um conhecimento diferenciado. Então, para isso, como o Jarbas falou, essa citação de Jesus, que das ovelhas confiadas pelo Pai, nenhuma se perderá, é que nós vamos ter essa ajuda, esse auxílio. E aí estão reencarnando os nobres espíritos, a mão cheias, espíritos vindo inclusive de outras esferas para nos auxiliar, mas auxiliar a nós, espíritos aqui encarnados, para que nós possamos emitir agora esses bons sentimentos, para que nós façamos a regeneração do planeta. Então, esses espíritos, nossos irmãos que continuam presos aos maus sentimentos, a fazer esse lado escuro do crescimento, eles serão afastados. Mas aí vai depender exclusivamente de nós. Nós não vamos receber aqui coisas sem merecimento. Deus é a justiça suprema. Então, ele não vai nos apontar, nós aqui do planeta Terra, vamos ficar com esse pessoal aqui e vamos dar a eles. Não, nós precisamos ter méritos. Então, é aí que está a diferença. Mas é necessário realmente esse discernimento e esse conhecimento maior.
Pois é, aproveitando a pergunta aqui do Samuel, me lembrei do 3º Congresso Espírito Alagoano, cujo tema é No Rumo do Amanhã, que fazeis de especial? Olha aí que sugestivo, não é? Então será no dia 3, 4 e 5 de junho, no Centro de Convenções. As inscrições custam apenas R$ 120 até esse mês. Você pode fazer qualquer pergunta, se desejar, pelo telefone 30 22 03 25. Esta é uma promoção da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Márcio? É isso aí, Olga. Quem participa com a gente é a Mariana. A Mariana é da Bolívia e nos acompanha também através, lá com a Cláudia Kellenberg, em nosso chat lá na www.radiobrasilespírita.com.br. O que justifica as obsessões coletivas? Isso pode ser observado dentro dos lares, Jarbas? Olá, Mariane, muita paz para você. Sua pergunta é interessante porque obsessão, muitas vezes a gente imagina que ela pode e só pode acontecer de uma pessoa para uma pessoa. Mas, Mariane, só fazendo um resumo, a gente tem a obsessão do plano material para o plano não material, para o plano invisível, para o plano espiritual, ou seja, de uma pessoa encarnada que está neste mundo que nós estamos, obsediando uma desencarnada. E o inverso também. Aí, Mariana, também como um preâmbulo, um dia, quando estamos na erraticidade, nós fazemos um planejamento muito grande, um planejamento estratégico para o nosso retorno e ficamos aguardando uma oportunidade divina para reencarnar, excetuando-se os reencarnes compulsórios, que também tem seu planejamento. Mas, e quando a gente reencarna, nós viemos com muitos propósitos, construímos famílias para sermos felizes e retornarmos com um grande passo de felicidade. Mas muitas vezes, quando nós chegamos aqui no mundo material, vêm as influências. A gente começa a não entender o nosso próprio psiquismo e, a partir daí, entre os internos de uma mesma família, que podem ter sido grandes amores ou grandes desafetos que se reúnem, não aparece a paciência, não aparece a tolerância e acontecem as desavenças. E naquele leito familiar, naquele agrupamento, quando todos não se comunicam, quando todos não se permitem se entender, aparecem sim processos obsessivos de entidades que buscam perturbar aquele agrupamento. E como sair dessa, Mariana? Primeiro, é possível no lar? Sim. Como é possível fora do lar? E como sair? Novamente, o tema deste congresso, que a nossa irmã Olga falou, que fazeis de especial? Na realidade, é no rumo do amanhã, que fazeis de especial? O que nós estamos fazendo de especial para mantermos a nossa consciência elevada? O que nós estamos fazendo de especial para ajudar aquele outro que teoricamente é meu inimigo, quando eu assim vejo, mas se eu vê-lo como filho de Deus também, que necessita de uma oportunidade e que está no erro de forma equivocada e temporariamente, nós podemos apoiá-lo. E aí nós podemos até ser influenciados para um ato obsessivo, que é uma ação continuada. E com o nosso poder de percepção, através das orações, nós saímos dessa. Às vezes, sabe, Mariane, os problemas acontecem, problemas orgânicos, as doenças psicossomáticas, o ego brigando com o superego e as brigas acontecendo, as angústias, a solidão, e muitas vezes nós vamos à medicina convencional, todos os exames são feitos e nada é observado. Aí alguém diz para a gente: Jarbas, por que você não vai
numa casa espírita. Uma casa espírita onde dai de graça o que de graça recebestes. Uma casa espírita onde trabalha com a mediunidade com Jesus. E aí nós vamos entender que muitas vezes aquele que nos obsedeia é um grande instrumento para evoluirmos, para que possamos trabalhar com ele e juntos voltemos ao nosso planejamento reencarnatório, que é ser felizes. Então, Mariane, sempre pensemos assim: pode acontecer os processos obsessivos, coletivos no lar? Sim, mas se acontece, nós também podemos sair e trabalhar rumo amanhã. Não é isso, Divanildo? Muito bem. Exato, Jarbas. Mariane, da Bolívia, boa noite aos países amigos, né, nos países nosso vizinho. E realmente, Jarbas discorreu muito bem sobre isso, o que justifica a obsessão coletiva e se isso pode acontecer dentro dos lares. É preciso a gente notar que, né, a proposta de Deus para nós é o amor. Nós, ao final da nossa jornada, ou a partir de certo ponto da jornada, nós vamos entender e vamos ter esse amor em plenitude. Mas ainda não estamos capacitados. Mas já estamos sendo trabalhados para isso. Então, sobre a obsessão coletiva, é exatamente isso. Nós, em uma vida pregressa, vivemos em um grupo desarmônico, né? Um grupo em que nós não nos entendíamos muito bem, nós prejudicamos um ao outro, às vezes chegamos até a processos muito difíceis, e nós voltamos em uma comunidade, vamos dizer assim, esse grupo para voltar àquela harmonia anterior, né? Aprender a agora fazer o caminho inverso. Aquele que nós íamos para cair no atoleiro, agora nós vamos fazer o inverso para voltar para a segurança. Então, ali, através dessa reencarnação desse grupo, a proposta é essa: todos aceitaram voltar juntos. Mas, através do esquecimento e através das propostas da vida material, nós vamos esquecendo, nós temos o esquecimento, nós vamos voltando a esses atos. Entretanto, nós outros não vamos nos entendendo aquilo que nós falamos anteriormente. Na hora em que eu recebo essa proposta negativa, novamente, eu reajo, né? E reajo negativamente. E aí, aquela perturbação anterior volta para aquele ambiente, porque os nossos irmãos enganados, né, que estão ali observando, ele encontra aquela brecha para novamente voltar àquela perturbação, voltar àquela obsessão coletiva. E dentro dos lares, como o Jarbas falou, acontece a mesma coisa. Nós vemos às vezes, né, agora eu estou esperando um bisneto, né, se Deus quiser, agora para o próximo mês de março, ele virá à luz, e a ansiedade, né, a perspectiva nossa, da família inteira, é claro, é de boas notícias, que ele venha com saúde, que seja um lindo bebê, que traga união e paz para todos nós. Mas quando esse espírito, que nós não sabemos quem é, esse espírito que vem, será que é o meu avô que está voltando? Será que é minha tia? Ou será que é o meu inimigo? Então, o que é que a nossa família tem a fazer além dessa expectativa? É aparar essas más tendências que talvez ele traga. Quando ele se revelar, nós não estarmos aqui para dizer, não, eu só queria se fosse assim. Então, vamos ver qual é a tendência desse espírito, para que ele próprio não traga a perturbação para todo lar, para toda a família. Porque às vezes tem aquela mãe, aquele pai, aquela tia, aquele avô, que é muito amoroso, né, e que passa a mão na cabeça, né, que deixa ele fazer aquelas coisas e ainda fica contrariado se alguém for corrigir. E aí traz uma perturbação para a família. Às vezes o avô, a mãe quer corrigir, o avô ou a avó, não, deixa o bichinho. Está desautorizando a mãe, está desautorizando o pai. E traz uma certa perturbação, porque ele vai se sentir garantido
e vai querer fazer e tal. E quando ele não tiver avó ou avô, ele vai sofrer as consequências. Então vai trazer essa perturbação. É por aí. Eu queria falar rapidinho, porque dá vontade. Debate é debate, né? Essas obsessões coletivas, elas são importantes. Esse tema é muito importante ser abordado. E a gente sabe que isso acontece. E acontece muito nas famílias. Os exemplos disso são as separações. Daí a importância de nós criarmos o processo preventivo que é o Evangelho no lar, certo? Só esse lembrete que eu queria fazer e dar um exemplo de obsessão coletiva. Segunda Guerra Mundial, Alemanha, todos os alemães que foram coniventes com o assassinato dos nossos irmãos judeus. Veja só, isso foi uma obsessão. Não querendo dizer com isso que tenhamos nenhum sentimento de rancor, porque nós sabemos que qualquer um pode passar por um processo obsessivo, qualquer um. Não temos direito de julgar ninguém. Apenas estamos lembrando e alertando que esse processo obsessivo pode sim acontecer. Então, se você quer preservar o seu lar de um acontecimento como esse, faça o Evangelho no lar, porque já é um passo para que a luz se estabeleça lá. Agora, Márcio, só vou dar um recadinho aqui, lembrar para todos os nossos irmãos espíritas e não espíritas do 8º Congresso Espírita Mundial, que vai ser esse ano, Márcio, no dia 7, 8 e 9 de outubro, em Lisboa. Tá certo? Muitas pessoas estão se organizando para ir ao congresso, e eu acho bom que isso aconteça, porque eu já ouvi algumas pessoas dizer, mas só para ouvir palestra. Eu digo, mas gente, lá vai estar reunido pessoas do mundo inteiro, falando sobre os problemas sociais, problemas mundiais, as questões importantes sobre o meio ambiente. Isso é fundamental, a união afetiva e essas vibrações amoráveis do mundo inteiro vai estar lá concentrada, tá certo, Márcio? Com a próxima pergunta. Afora a espiritualidade maior que se faz presente para mudar a psicosfera. É isso. Exatamente. Isso é importante. Né? Isso é que eu quero que a gente não esqueça. Se você não pode ir, tudo bem, mas não emita nenhum pensamento negativo em relação a ser menos importante participar de um evento internacional do que o que aqui acontece, entendeu? Só isso que eu gostaria de deixar registrado. Márcio. Pois é, participe. Quem participa com a gente também, as perguntas não param de chegar, Divanildo Jarbas, e a hora está chegando a hora. Vamos lá. A pergunta agora é do Freitas. Freitas, ele é do Rio de Janeiro e ele faz parte da RB Espírita, a nossa rede social. Existe uma preocupação doutrinária em relação a perturbações espirituais dos médiuns, Jarbas? Ô Freitas, essas perguntas de hoje estão sendo excelentes. Claro, Freitas, claro. O próprio livro do Manuel Filomeno Miranda, Perturbações Espirituais, trata disso aqui. A nossa irmã Olga falou, numa das falas dela, do aconteceu na casa espírita. Ou seja, da mesma forma, Freitas, que a espiritualidade de luz, os espíritos abnegados trabalham de forma estratégica para mostrar para todos nós o bem operante, como agir, também as sombras acontecem. E eles são inteligentes. Eles tentam minar, por exemplo, os médiuns, os palestrantes, os coordenadores de atividades, o dirigente. Por exemplo, Freitas, tem um exemplo interessante de uma grande oradora. Ela fazia suas palestras na casa espírita e fazia palestras sensacionais. E aí, uma forma que os amigos equivocados das sombras tentavam para desarmonizar foi falar para ela que ela deveria falar na federativa do seu estado. E foi intuindo, e ela não se preservou, não orou e vigiou, e começou a não aceitar os convites. E dessa forma parou de falar naquela casa, foi falar na casa, na federativa do seu estado. Então, eles minam de todas as formas. E este livro, o que está lá dentro, quem está lendo, quem está estudando, o coordenador, o dirigente da educação mediúnica, o dirigente da reunião mediúnica, atento a cada participante, ele vai estar, sim, pensando na preocupação doutrinária para que os médios
eles que trabalham no atendimento fraterno, nos passes ou na própria mediúnica, sejam intuídos e sejam ajudados para não serem perturbados. Mas é o livre-arbítrio, não é, Olga? Muito bem. É verdade, Jarbas. Vai querer... Não? É só para complementar rapidamente, Freitas, o médium, ele tem a sua percepção mais aguçada, né? Então ele está mais vulnerável a essa influência espiritual, tanto do espírito superior, espírito iluminado, quanto do espírito que está perturbado, que está enfermado. Então ele está mais tem mais tendência a receber essas perturbações. É aí que, dentro da casa espírita, o médium espírita, o coordenador, a equipe, percebendo essa perturbação do médium, se ele for deseducado, porque ele sendo o médium educado, ele por si só, ele toma suas providências, mas a equipe pode tomar essa providência auxiliá-lo. Márcio, próxima pergunta, por favor. É isso, você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. E a próxima pergunta é da Juliane. Juliane, aqui de Santana do Ipanema, de Alagoas. Que sensações experimenta a alma quando morre? Ocorre uma perturbação espiritual? O valor moral e espiritual interfere? Oi, Juliane, Santana do Ipanema, muita paz e muita luz para você. Olha, Juliane, a alma não morre. Interessante, né? O espírito não morre. Nós temos esse corpo biológico, somático, que ele é instrumento para que o nosso espírito possa evoluir. Um dia, quando as células padecem, o corpo biologicamente padece também, porque as células morrem. E o espírito está vivo, é imortal. Então, Juliane, a depender de como nós vivemos aqui, imagine se você vem estudando, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Gandhi e outros espíritos evoluídos. Quando estes voltam ao plano espiritual, eles voltam felizes, porque esforçaram o máximo para trabalhar em cima do que se planejaram. Se, por exemplo, nós estamos perturbados, nós não se alinhamos com o Evangelho, nós não usamos o que a Olga falou por aqui, um remédio maravilhoso para a alma, que é o culto do Evangelho no lar, e a gente desencarna, ou seja, o corpo biológico morre e o espírito retorna, ele sim sente as mesmas sensações, porque o espírito desencarnado é o mesmo, só que desprovido desse escafandro, desse corpo material. Então, sentirá as sensações boas ou ruins e vai ser trabalhado. E neste momento, em sensações ruins, aquela régua que falamos no início do programa, ela começa a desnivelar, começa a baixar de 40, 30, 20, e aí vai ter uma simbiose e se perturba. Mas Jesus é grande, Jesus é amor, e se você já leu um livro maravilhoso, Nosso Lar, depois de 8 anos, o espírito André Luiz estava naquelas trevas, nas zonas umbralinas, ele para e pensa em Deus, faz uma prece, e ali aparece uma entidade iluminada chamada Clarencio, e ele olha, André, meu filho. A partir daquele momento, André, que estava perturbado, começou a se harmonizar. Então, é o estado de espírito, assim como a felicidade é um estado de espírito, Juliane. Ok, Márcio, próxima pergunta. É isso, você está na Rádio Brasil Espírita, a primeira rádio espírita do estado de Alagoas, pela rede mundial dos computadores. A próxima pergunta é do nosso amigo Gustavo. Gustavo, ele é de Portugal e participa com a gente, ligado na Rádio Brasil Espírita, no programa Espiritismo em Foco. E o Cristo brasileiro, Álvaro Henri Cristo, seria um caso de perturbação espiritual? Ele se identifica como Cristo reencarnado. Gustavo, a tua pergunta
é interessante. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo. Deus é o nosso Pai Celestial. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É o Filho amado de Deus e é a Ele que nós devemos seguir. O livre-arbítrio de cada um, em algum momento da linha de tempo em que nós vivemos, ele pode pensar de várias formas e cabe a cada um de nós, em cima da base doutrinária, à luz do Evangelho, à luz da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente entender que existe só um Deus, o nosso Pai, e existe Jesus vivinho, a todos os momentos, a nos servir. O nosso irmão, eu não estaria em condições de avaliá-lo, mas com certeza, em algum momento, todos nós vamos entender que Deus é nosso Pai e que existe Jesus como guia, como cordeiro e como o grande Espírito que leva essa nau para a felicidade, e todos nós estamos juntos. Boa noite, Gustavo, boa noite, Portugal. Gustavo, eu já diria que com certeza que é um caso de perturbação espiritual. Pelo seguinte, a obsessão, ela se dá em 3 níveis. A obsessão simples, quando a gente está com naquela zona de conforto, mesmo perturbado, mas a gente consegue lidar com isso de uma maneira comum. E o último grau, o último estágio, é a fascinação. É quando nós atendemos a essa perturbação de uma forma incondicional. Os espíritos obsessores, ou o espírito obsessor, nos apresenta algo e nós afirmamos categoricamente contra tudo e todos. Não adianta ninguém lhe provar com um argumento mais forte que você continua com o seu ponto de vista, você não para raciocinar. Então, comparando com o Cristo, com Jesus, quando Jesus esteve entre nós, ele se identificou plenamente. E ele trouxe coisas construtivas para nós. Ele nos trouxe o amor. Ele nos trouxe, já naquela época, ele nos trouxe o ensinamento para que nós começássemos a divisar o amor. Então, a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a paciência, tudo isso ele nos trouxe. Então, quando algum de nós, espírito encarnado ou desencarnado, nos afirmamos ser algo ou alguém e não seguimos aqueles passos, é evidentemente um caso de perturbação espiritual. Nós estamos à mercê de ideias que não são nossas. O nosso pensamento está tomado por essas entre aspas, ordens para nós seguirmos uma linha de raciocínio. Então, nós nos afirmamos A ou B sem a menor dúvida, mas não fazemos o que aquele A ou B faria. Então, é algo que está dentro de nós, alimentado por esse mentor ou por esses outros espíritos que, às vezes, nos colocam até em posição ridícula. Olha, eu queria dizer o seguinte, que nós precisamos observar tudo que acontece na Terra. Veja só, Jesus, quando veio e desceu em corpo aqui, o seu espírito tomou um corpo de carne, ele anunciou, planejou milimetricamente a sua vinda desde o Antigo Testamento. Isso aí, quem leu o Antigo Testamento vai ver que vários profetas anunciaram a vinda do Salvador. E não tem em nenhuma parte do Novo Testamento Jesus afirmando que viria novamente no corpo de carne. Porque durante a sua trajetória aqui na Terra, ele foi comprovando todas aquelas profecias do Velho Testamento, conforme a gente já falou anteriormente. Então, cada passo que ele dava, o batismo dele por João Batista foi anunciado por um profeta.
E alguns passos que Jesus adotou, procedimentos, Jesus fez questão de fazer essas ações para provar que o caminho dele estava totalmente planejado. O terceiro Consolador que Jesus prometeu a nós já veio, que é, nós acreditamos, a doutrina dos Espíritos, que não é de uma pessoa só, mas coordenado pelo Mestre Jesus. É nisso que nós acreditamos, certo? Agora, não conhecemos pessoalmente essa pessoa, mas é claro que precisamos ter cautela, muita cautela, quando uma pessoa se arvora como sendo o Cristo, como sendo um profeta, como sendo Allan Kardec. Precisamos ponderar e ver, e estudar e analisar. Só isso que eu aconselho, certo? Próxima pergunta, Marcos. É isso. Estamos próximo do tempo. É isso. A próxima pergunta é de um ouvinte que não se identifica. Ela é de Garanhuns. Está ligada com a gente também através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Ela faz a seguinte pergunta: Pratiquei um aborto. Eu estava com perturbação espiritual ao fazer? Ao morrer, vou para o inferno? Preciso de ajuda, sofro muito com esse arrependimento. Minha irmã e minha amiga, primeiro eu gostaria de desejar para você paz e luz e dizer que você já começou a responder o teu questionamento quando você fala em arrependimento. Quem de nós não errou ou não pode errar? Lembra-se que naquela época em que Jesus estava conosco, as mulheres eram tratadas de uma forma muito diferenciada. Elas eram vistas de uma forma sempre errada, e o adultério era muito crítico. E quando Jesus chega naquele local e observa que tem uma mulher ao chão e outros homens com pedras na mão, que era o normal daquele momento, apedrejar, já estavam para praticar o ato. Jesus olha, fita-o e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles simplesmente foram saindo e não atiraram. Então, você fala que praticou o aborto, realmente já está praticado. Não pode-se fazer mais nada em relação ao ato. Mas pode sim, minha irmã, mudar muito. Por exemplo, eu ouvi uma palestra onde o orador falava de uma senhora que havia abortado e depois de muito tempo de conscientização, ela resolveu adotar uma criança. Adotou uma criança. Então, outro ponto, você vai para o inferno, o céu e o inferno são estados. Não existe o inferno, minha irmã. Existem locais onde, pelo nível vibratório menor, então, você retornará, mas você, pela tua configuração, você ainda é jovem. Então, você pode fazer muito em relação a esse tema, você pode ajudar. E o mais importante é a conscientização de um ato errado. Ore. Peça perdão a Deus, trabalhe por esse serzinho, reze por ele, peça perdão a ele, vai chegar para ele através de intuições de você para o mundo espiritual. Aí no final você parece-me que diz que está inconformada por este ato, preciso de ajuda. A primeira ajuda é o auto-perdão. Se esforce. Você pode tranquilamente, através das suas orações, amenizar esse sofrimento. E o mais importante, não cometa mais uma vez. Foi o direito à vida, porque cada um desse que vem através de nós é porque tinha uma relação grande. Então, seja muito feliz. Boa noite, querida ouvinte. Jesus, que continue te sustentando. Tenha fé e robusteça cada vez mais sua fé. O que eu queria acrescentar, eu já falei para uma pessoa que me procurou no atendimento fraterno com essa dúvida.
Então ela disse a mim, muito chorosa, muito sofrida também, como você está, né, desse medo de ir para o inferno porque tinha feito um aborto. E eu só disse a ela o seguinte, eu perguntei a ela se ela tinha outro filho, e ela disse que tinha. E eu perguntei a ela se ela criaria um local para esse filho sofrer eternamente. E ela me disse que não. Então eu perguntei, você criaria um outro filho para fazer o seu filho sofrer eternamente? E ela novamente me respondeu que não. E eu perguntei a ela se ela acreditava, né, que era maior do que Deus. E ela, evidentemente, também me respondeu que não. Então, a conclusão da nossa conversa foi essa. Se nós, que somos menores do que Deus, não criamos esse clima para um filho nosso, quanto mais de Deus que é Pai. Então, Deus não iria jamais criar um local para sofrimento eterno, esse local chamado inferno. Deus jamais iria criar um filho seu para sofrer eternamente, esse ser, o Satanás, o diabo, seja como chamem. E não iria criar esse irmão para fazer o outro sofrer eternamente. Então tenha fé em Deus, acredite em Deus, não creia simplesmente, não ache, saiba que Deus é Pai e é o amor maior. Então faça isso, como o Jarbas nos falou, né? Que você já está no caminho da regeneração. Márcio? É isso. Uma pergunta do Edson Júnior, aqui de Maceió. Você conhece Edson Júnior? Meu querido amigo, estarei com ele na próxima quarta-feira. Quem não conhece, né? Vamos lá, a pergunta do Edson Júnior. Toda perturbação é de natureza espiritual ou em alguns casos deve-se procurar assistência médica, o Jarbas? O Edson, muita paz e muita luz para você. É interessante esse ponto. E a gente pode fazer o seguinte comentário. Existem, sim, as patologias, as doenças neurológicas, e estas devem ser tratadas pelo médico, a medicina. Existem, sim, as perturbações espirituais, e estas, quando diagnosticadas, devem ser tratadas no ambiente de uma casa espírita. O importante, Edson, é entender e discernir, porque se eu tenho como você fala, uma perturbação espiritual, uma perturbação de natureza espiritual, esta não vai ser nunca, vamos dizer, amenizada no tratamento alopático ou homeopático. Você precisa, sim, de um tratamento espiritual, da água fluidificada, dos passes e da evangelioterapia. Agora, quando a gente tem uma doença orgânica, nós podemos, sim, ter influências espirituais e você poder fazer um tratamento orgânico e um tratamento espiritual. Se você está fazendo um tratamento espiritual, ou melhor, está fazendo um tratamento orgânico e vai numa instituição espírita, jamais o médico que vai te atender vai pedir para você parar o tratamento orgânico. Você vai fazer os dois. E aí onde estão as perturbações e as influências dos nossos irmãos equivocados temporariamente, porque eles usam disso aí e intuem, e você sente-se diferente e até pode pensar que está pior. Então é importante, se caso acontecer isso, vá a um médico, faça uma consulta, e se alguém te recomendar, vá a uma casa espírita, passe pelo atendimento espiritual. Os dois em conjunto, com certeza, vão te harmonizar e você vai poder sentir-se bem depois desses tratamentos. Boa noite, Edson, querido, beijo nesse imenso coração. Eu só queria complementar para dizer o seguinte, Edson. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O médico terreno, o psicólogo, o psiquiatra, né, trata dos males físicos nossos, mentais. E o médico Jesus, o médico da alma, ele cuida dos nossos problemas espirituais. Ok, Márcio, próxima pergunta. Última pergunta de hoje do programa Espiritismo em Foco, para a gente encerrar. Muitas perguntas hoje. Vamos lá.
Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, pois porque somos muitos. E implorava Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Marcos 5, 6, 15. Jesus permitiu que a legião de demônios do Gardênio, Marcos 5, entrasse na manada dos porcos? Poderia ter sido em qualquer animal que passasse ali no momento? Porque Jesus atendeu aos demônios. A pergunta é de Carlos. Carlos é teólogo e é da Igreja da Assembleia de Deus. Ok, boa noite, tudo bem? Eu acho bem interessante essa questão do capítulo 5 de Mateus, porque ele retrata bem a questão da mediunidade, né? Aqui nós temos uma pessoa que era portadora de doença mental, que nada segurava mais essa pessoa, nenhuma corrente, e ele vivia morando no cemitério, né? Por isso que fala no sepulcro, vivia morando, e se cortava com as pedras e tudo. Então ele era totalmente perturbado mental. O que acontece? Quando ele avista Jesus, lógico, um espírito de luz, e esse homem obsediado pelos espíritos, né, que ainda ignorantes, e aí pergunta quem é, e ele responde: eu não sou um espírito, eu sou uma legião de espíritos. Porque às vezes a gente pensa que o obsediado, ele está obsediado por um espírito, ele pode estar obsediado por vários espíritos, a dependendo dos números de inimigos que ele... Então, eu acho interessante porque retrata exatamente a questão da mediunidade. E é tudo aqui em sentido figurado. O que Jesus demonstrou para as pessoas é que ele, o poder da fé, de ambos, né, tanto de um como outro, pode transportar montanhas. Jesus, com a sua autoridade moral, com o conhecimento e o poder que ele tinha do bem, ele conseguiu retirar todos esses espíritos obsessores, e não importa se foram para os porcos, se ele mandou para outro lugar, para tratamento espiritualizado, o que importa é que isso está demonstrando justamente a existência do mundo espiritual e a capacidade de nós podermos nos curarmos desses processos obsessivos, se nós assim o quisermos. Tanto é, ficou demonstrado que o homem que estava endaimoniado, como ele chama aqui, ele ficou curado, ele ficou normal, sem nem entender, e querendo seguir a Jesus, e Jesus disse: não, você não... Lógico que ele não estava preparado, porque se você está obsediado, evidentemente que aquilo não veio de graça. Significa que você é um espírito muito endividado, que você sintonizou, e eu achei bacana essa pergunta do Carlos, porque veio fechar justamente todo esse trabalho que nós estávamos conversando, né, que é justamente a perturbação espiritual, e que Mateus tão bem retrata aqui nessa passagem de Jesus, ele mostrando a possibilidade da comunicação espiritual e a possibilidade de obsessão, né, espiritual, que é o tema da nossa palestra de hoje, e que a fé, a oração, não é, a perseverança, a mudança de paradigma, a transformação moral, pode sim fazer com que a gente se cure, pode sim
diminuir nossas dores, nossas culpas, nossos sofrimentos. E é isso que eu tenho para falar. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão aqui, o palestrante, fazer suas considerações finais, porque chegamos ao fim do nosso programa. Ok, Jarbas? Ok, Márcio, ok, Olga, ok, Divanildo. Primeiro, realmente, novamente, agradecer a oportunidade e dizer para todos que esses momentos em que cada um de nós aqui e vocês aí, que aproveitam esses momentos, são momentos edificantes, e que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, continue a nos iluminar, e que cada um de nós perceba e façamos a nossa parte, porque o projeto é de Jesus Cristo, mas os trabalhadores somos nós outros. Muita paz e muita luz. Só, Carlos, para fechar, né? Essa coisa do demônio, no final que você disse, porque Jesus atendeu o demônio. Ao contrário de atender o demônio, ele liberou esses espíritos perturbados que foram identificados como demônios, para que eles pudessem seguir a sua trajetória, né? Não mais perturbando aquele homem, não mais trazendo desarmonia para a vida daquele homem. Então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? Vocês fizeram as perguntas, os outros que estiveram ouvindo, a esses países que estiveram conosco, as cidades brasileiras, e nos propondo para que na próxima semana estejamos juntos novamente, conclamando a todos que convide um amigo, convide um familiar para nos acompanhar também, para que esse nosso debate possa ser sempre assim caloroso como o de hoje. Beijo grande no coração de todos, que Jesus continue nos abençoando. Obrigada, Divanildo, obrigado, Jarbas Fagundes, da Associação Espírita José Eusébio, pela sua participação aqui no nosso programa. Foi maravilhoso, que você possa vir mais vezes. Esse tema também, perturbações espirituais, merece ser repetido, né? Talvez sobre outro ângulo, porque com certeza muitas perguntas ainda estão em nossas mentes, querendo ser respondida. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior coordenadora dos nossos trabalhos. Agradecemos a você, querido ouvinte, que faz nossa audiência aumentar cada dia mais, principalmente aos que participam com suas perguntas maravilhosas, inteligentes, e que nos ajudam a desenvolver o tema do programa. E nosso agradecimento especial a Laura de Maceió, Samuel de Maceió, Mariane da Bolívia, Freitas do Rio de Janeiro, Juliane de Santana do Ipanema, aqui de Alagoas, Gustavo de Portugal, a irmã que não se identificou, que é de Garanhuns, Edson Júnior de Maceió, Carlos, teólogo da Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigada. Márcio também. É isso, um beijo no coração de todos e que todos fiquem com Deus. Continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br